Xardíns do Pazo do Concello acolleron a abertura dos 15º Xogos do Eixo Atlántico. O evento decorre até o 5 de xullo en Famalicão e Braga e conta con 27 delegacións do norte de Portugal e a Galiza nun total de máis de 2.500 xovens. Os Pazos do Concello de Famalicão acolleron onte a cerimonia de abertura dos 15º Xogos do Eixo Atlántico, un evento deportivo que engloba máis de 2.500 xoves atletas de 27 concellos do norte de Portugal e da Galiza e que irá decorrer en varios locais de Vilanova e Famalicão e Braga. A ceremonia de abertura contou coa presencia de varias figuras do Eixo Atlántico como o presidente Luís Nobre e o secretario xeral Xoán Vázquez Mao. Tamén estiveron presentes nesta ceremonia os presidentes das cámaras municipais de Famalicão e Braga, Mario Pasos e Ricardo Río, respectivamente, así como o secretario do Estado de Desporto, Pedro Díaz. Durante a ceremonia, o Eixo Atlántico aínda fixo a cuestión de recoñecer o municipio de Vigo co trofeo Xogo Limpo referente á edición de 2022 dos Xogos do Eixo que se disputaron na Malla. Alén diso, a esta ceremonia tamén atribuiu un recoñecemento a Luís Silva, atleta famalicense de bocha. Durante a súa intervención na ceremonia, o edil famalicense Mario Pasos salientou que Famalicão ten a capacidade para organizar un evento desta envergadura só, máis que a vontade famalicense era de ir ao encontro dunha grande causa do Eixo Atlántico, a promoción e a cooperación entre os povos e os territorios. Por ese motivo, Mario Pasos estendeu un especial agradecemento ao alcalde, o autarca bracarense Ricardo Río, por esta organización conxunta, a organización dunhos xogos esenciais para a sociedade do futuro. Isto é o que escribía Fabio Moreira agora, a principios de xullo, xustamente o día 2, a respecto dos xogos do Eixo Atlántico que comezaron a celebrarse xa en Famalicão e tamén en Braga. Escribía isto Fabio Moreira no Correio do Miño. Hola, moi boas. Que tal, como está a cousa? Tudo ben? Eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e aquí estades nun novo episodio, nun novo capítulo, nunha nova edición do voso Galiportus deste voso espazo galaico portugués, unindo voces de Galiza e Portugal continuamente. Hoxe temos o gusto de, como vedes, como escoitades, de falarmos outra vez do Eixo Atlántico e destes xogos que se están a celebrar na cidade de Famalicão. Sede benvidos e benvidas. Estamos xa, temos o gusto de ter en directo, non facemos esperar máis, a Pedro Oliveira, o variador, o concelleiro, como dicimos aquí deste lado do Miño, o variador de desporto de Famalicão. Boas, Pedro. Boa tarde. Prazer en saudalo, que estaba xusto agora, collémolo, apañámolo nunhas probas, non? Sim, estamos na competição, na prova de estrada da modalidade de atletismo. E estamos aqui, acabou de se realizar a prova masculina e dentro de momentos vai se realizar a prova feminina. Moi ben. Contanos un pouco, Pedro, como conseguiu Famalicão os xogos do Eixo e que representan estes xogos para a vila famalicense? Então, Famalicão predispôs-se a organizar perante um problema que tínhamos em cima da mesa, uma dificuldade na organização dos Jogos de 2024. Famalicão disse que sim, naturalmente, e comprometeu-se em conjunto com o município de Braga a fazermos em 2024 estes Jogos, esta 15ª edição dos Jogos do Eixo Atlântico. É a primeira vez que Famalicão organiza e se lança nessa organização. Pertencemos ao Eixo Atlântico há muitos anos, participamos com muita regularidade nas anteriores edições dos Jogos do Eixo Atlântico
e agora estava naturalmente na hora de darmos também aqui este passo e assumirmos este compromisso, sermos também organizadores, e juntámos naturalmente ao município de Braga, o município vizinho, o município amigo, também um município com forte experiência na organização de eventos, tal como Vila Nova de Famalicão, e em conjunto desafiámos também o Eixo Atlântico a organizar aqui em Famalicão e Braga esta 15ª edição, percorrendo aqui também um grande caminho nesta iniciativa, que é uma iniciativa também marcante para o Eixo Atlântico. Para Vila Nova de Famalicão é de facto um momento de enorme prestígio também, de enorme responsabilidade, mas estamos absolutamente conscientes, convictos que vamos a fazer, como estamos a fazer um excelente trabalho em conjunto com o município de Braga e em conjunto com os outros municípios, podemos proporcionar aqui a estas crianças e a estes jovens de facto uma semana com muito desporto, com muita diversão e com muito convívio. Contanos un pouco, Pedro, cantos atletas van participar, máis ou menos como están repartidos, de onde veñen e onde van competir. São cerca de 2.400 participantes no total. É a edição com mais participantes do Eixo Atlântico, esta 15ª, este número 2.400, são cerca de 27 delegações, entre concelhos do norte de Portugal e da Galiza, e vão competir aqui entre os municípios de Braga e de Famalicão. Algumas modalidades realizam-se em Famalicão, no caso esta prova de atletismo de estrada, mas também a natação, e o voleibol feminino e o futebol masculino e feminino. E nos municípios de Braga desenrolam-se e desenvolvem-se as outras competições. A prova de atletismo de pista, que se realizou hoje de manhã, mas depois também as modalidades de basquetebol e de handball. E foi desta forma que distribuímos. Os atletas estão naturalmente também distribuídos pelas unidades hoteleiras destes dois municípios, quer de Famalicão, quer de Braga. Almoçam também em espaços, em escolas dos dois municípios e, portanto, estão a ser naturalmente, estamos no terceiro dia, estamos sensivelmente a meio dos jogos. Hoje à noite estamos de facto a meio destes 6 dias e está a ser de facto uma jornada extraordinária, com uma cerimónia de apresentação marcante no domingo, onde proporcionamos de facto vários momentos importantes, para além daquilo que são os discursos oficiais, também os momentos de homenagem, como aí já foi referido na sua introdução, mas proporcionamos também um desfile pela cidade e a oportunidade depois de os jovens das várias comitivas conviverem um pouco no nosso centro da cidade. E a partir de segunda-feira começaram de facto as competições, o motivo principal para o qual os jovens estão aqui, e portanto as competições têm decorrido sob de facto um espírito competitivo muito evidente, mas também esta oportunidade para eles conhecerem, conviverem e estreitarem laços, que no fundo também é isso um dos grandes objetivos do Eixo Atlântico e destes jogos em particular. Falamos duns xogos que van do 30 de xuño, como comenta Pedro Oliveira, no fin de semana até o 5 de xullo, até a sexta, o venres desta semana, e que teñen dentro desas modalidades, pois a maioría son modalidades de equipo, non, Sim, Pedro? Sim, estamos a falar de 6 modalidades. Modalidades coletivas, o futebol, o voleibol, o basquetebol e o handball. 4 modalidades coletivas e depois 2 modalidades individuais, o atletismo e a natação. E nestas 2 modalidades individuais temos esta também particularidade de termos também a modalidade de atletismo e de natação adaptada para atletas do desporto adaptado. E, portanto, cumprimos também com estas 2 modalidades do desporto adaptado um objetivo de inclusão. E, de facto, o desporto é mesmo para todos, e também nos Jogos do Eixo Atlântico o desporto é para todos. Portanto, são 6 modalidades, como referi, 4 modalidades coletivas, 2 modalidades individuais, e com esta novidade também pela primeira vez termos o futebol feminino como uma das modalidades do Eixo Atlântico. Digamos que este é un evento no que todas as persoas, todos os digamos os deportistas veñen das diferentes cidades que son representadas polo Eixo Atlántico, pois desde o Barcos, de Sarria, pois Lugo, por exemplo, ou Vigo, tamén do lado portugués, pois Braga, o propio Famalicão, Viana do Castelo ou tantas outras cidades. Estamos falando de xente nova, non? Normalmente son competidores, son deportistas novos, de clubes desas cidades.
Muito bem, é mesmo isso. Estamos a falar de jovens atletas com um máximo de 16 anos, e portanto eu diria que estão aqui jovens que têm entre os 13, 14, 15, 16 anos, que representam clubes das suas cidades e portanto cada município, cada concelho procurou fazer uma seleção dos seus melhores atletas e é isso que aqui traz. Temos aqui a competir de facto os melhores atletas destas idades de cada um destes municípios do norte de Espanha e da Galiza e é de facto um orgulho, um privilégio. Eles sentem de facto esse orgulho, esse privilégio em poder representar o seu concelho, poder representar o seu município nesta competição com atletas de outros municípios vizinhos. É de facto para alguns mesmo um objetivo. Alguns atletas têm a oportunidade de participar em algumas provas fora do país, fora da sua zona, também através do Eixo Atlântico. Portanto, também cumpre aqui o Eixo Atlântico uma função importante na atividade física e desportiva de jovem e nestas primeiras experiências desportivas que alguns destes jovens têm a oportunidade de ter com estes jogos. Uhum. Como se catalogan estes xogos a nivel internacional, Pedro? Ou son simplemente uns xogos pois simbólicos de amizade? Hai algún tipo, digamos, de federación que detrás acredite os resultados? Os resultados são acreditados pelas federações, pelas associações e pelas federações de cada uma das modalidades. A responsabilidade do ajuizamento é das nossas associações distritais de atletismo, de basquetebol, de voleibol, de basquetebol, de natação. E são provas homologadas. Portanto, estes resultados são realizados em condições oficiais e são validados naturalmente também para aquilo que são os rankings de cada uma das modalidades. E, portanto, há também nestes jogos aqui uma oportunidade dos atletas poderem fazer grandes resultados, grandes marcas, que possam depois habilitá-los a participar noutras competições. Sí, sí. Toda un pouco as referencias que fomos lendo estes días, Pedro, falan de que os xogos son unha das principais bandeiras do Eixo Atlántico. Isto é así? É uma atividade marcante do Eixo Atlântico, nesta lógica de promoção deste contacto e deste também trabalho e convívio intergeracional entre os jovens, entre os mais novos e os mais velhos. Os jogos do Eixo Atlântico assumem aqui este compromisso de facto e esta mais-valia de pôr de facto em diálogo, pôr em cooperação, pôr em competição, em ação, os dois povos do norte de Portugal e da Galiza. E se esse é um dos grandes objetivos do Eixo Atlântico, através destes jogos conseguimos cumprir esse objetivo na íntegra, pois de facto através da competição e através dos momentos de convívio temos aqui de facto 6 dias de um contacto entre povos que não é fácil encontrar noutras atividades. Sí, falamos dun evento destas características, un evento transfronteirizo único en Europa, Pedro. Contanos un pouco como son eses lazos culturais, como ese convivio entre deportistas, entre familias, entre xuíces, un pouco entre representantes do Eixo, xentes de Famalicão, que como son eses lazos, como se vive aí? Os Jogos do Eixo Atlântico estão na sua 15ª edição e, portanto, há aqui já de facto um longo trajeto e uma longa história desta atividade, deste momento. E para além daquilo que são esses laços que se estabelecem também através da competição, nós temos ao longo desta semana inúmeras oportunidades, inúmeros momentos em que os jovens podem pôr um pouco a competição de lado, deixam as bolas, deixam os equipamentos de lado e convivem entre si nos momentos, e há momentos em que nós proporcionamos isso, quer na cidade de Braga, quer na cidade de Vila Nova de Famalicão. Existem zonas onde os atletas, os treinadores, os delegados, nos períodos de descanso, nos períodos onde não têm atividade desportiva, podem conviver, podem estar, sejam a assistir aos Jogos do Campeonato da Europa, sejam a participar noutras atividades desportivas, noutras modalidades que nós disponibilizamos, sejam a poder aderir também às piscinas municipais de Vila Nova de Famalicão e de Braga, seja a participar em jogos eletrónicos, também apresentámos essa oportunidade. Portanto, também nos momentos que não são de competição, há de facto inúmeras oportunidades para que eles possam conviver entre si, possam naturalmente conversar, trocar experiências, e de facto ficam aqui experiências e memórias para a vida toda.
E, portanto, esta circunstância dos jogos também durarem uma semana dá aqui a oportunidade para os atletas e os delegados conviverem muito entre si. Sendo que alguns delegados, em algumas modalidades, são pessoas que se conhecem também, de facto, desde há muitos anos, porque de 2 em 2 anos organizamos os jogos e, de facto, quem está com eles diariamente percebe, de facto, as afinidades que têm entre si, percebe o conhecimento e o contacto que já estabelecem há muitos anos e que depois passam também para os mais novos e puxam aqui por este espírito também de convívio e interação social que é muito importante nas competições desportivas. Non sei se desde o municipio xa se valorizou un pouco, xa se contou un pouco cal vai ser o retorno económico, se a nivel número de estadías de os hotéis. Sim. Conta-nos un pouco, sim. Em Vila Nova de Famalicão temos as nossas unidades hoteleiras esgotadas, quer no município de Vila Nova de Famalicão, quer também no município de Braga, também com as unidades hoteleiras absolutamente esgotadas, e depois porque temos também muitas famílias a assistir aos jogos, estou certo que essas famílias, que esses familiares têm a oportunidade de consumir nos nossos restaurantes, nos nossos cafés, de percorrer um pouco também daquilo que é o nosso comércio tradicional e, portanto, para além daquilo que são os alojamentos que estão com uma ocupação de 100%, temos também no resto das dinâmicas comerciais do território mais pessoas em Vila Nova de Famalicão e em Braga. E com isso ganhamos todos e ganham também naturalmente estes comerciantes e estes proprietários destes estabelecimentos. É de facto uma iniciativa em que todos ganham. Ganham o município, que também se projeta, também se promove, ganham os jovens e os delegados por estes contactos e pela competição desportiva e depois ganha também todos aqueles que estão envolvidos na nossa restauração, nos nossos alojamentos, nos nossos estabelecimentos comerciais, por esta presença em Vila Nova de Famalicão e em Braga de muitas pessoas ao longo desta semana. Os xogos celebranse ben na Galiza, ben en Portugal, no norte de Portugal, cada 2 anos, normalmente van variando dunha cidade galega a unha do norte de Portugal, non, Pedro? Sim, tem havido alguma alternância, não é obrigatório essa alternância acontecer entre Portugal e Espanha, mas tem havido alguma alternância. Por exemplo, os últimos 3 têm-se realizado em Portugal, agora em Vila Nova de Famalicão e Braga, em 2022 na Maia e antes em Braga. Portanto, estas últimas 3 edições têm sido em Portugal, mas a próxima já está definida em Santiago de Compostela e, portanto, tem havido esta alternância sempre que possível e quando não é possível, naturalmente, o eixo atlântico, os municípios tentam encontrar soluções e é de facto esta oportunidade para muitos jovens portugueses, quando as competições são em Espanha, poderem também estar e competir num país diferente, assim como acontece com os jovens espanhóis neste momento, a estarem nos últimos anos, nas últimas edições, a competirem aqui em Portugal. Como ve o futuro deste tipo de eventos, Pedro? Como se ve o futuro dos xogos do eixo e do propio eixo atlántico aí desde Famalicão para dentro deses 10, 15, 20 anos? É naturalmente um projeto que tem tudo para continuar e para tudo continuar a melhorar e a poder ser aquilo que tem sido ao longo destes 20 anos. Uma oportunidade para se estreitarem laços. Mais até importante que a própria competição desportiva, que o é, estamos numa competição, todos querem naturalmente obter os melhores resultados, alcançar os seus objetivos desportivos, mas é essencialmente uma oportunidade para ao longo desta semana os jovens estreitarem laços. E quão é importante estreitarmos laços numa Europa que naturalmente atravessa momentos muito difíceis, momentos conturbados, em que de facto aquilo que se percebe é que faltam laços, que faltam estas afinidades entre povos de países diferentes. Não são povos de culturas diferentes, os portugueses e os espanhóis partilham e comungam numa mesma cultura, ainda por cima aqui dos nossos vizinhos da Galiza, mas naturalmente são uns jogos e um projeto que tem tudo para continuar, porque acima de tudo são sempre intervenientes e intérpretes diferentes aqueles que estão daqui a 2 anos em Santiago de Compostela. Os jovens, grande parte dos jovens que aqui hoje participam já não podem participar e portanto vamos cumprir aqui estes mesmos objetivos com aqueles que são os mais novos hoje e que daqui a 2 anos têm a oportunidade de participar neste evento. Só 2 preguntiñas, Pedro, e xa acabo. A ceremonia de clausura, o encerramento, como vai ser no próximo día 5? Vai haber algún tipo de novidade? Vai haber algún tipo de celebración? A entrega de premios? Não há. Há uma cerimónia de abertura
a cerimónia que aconteceu no domingo, e depois as cerimónias de encerramento são as cerimónias de pódio, as entregas dos prémios em cada uma das modalidades. Portanto, não há um momento em que todos os jovens voltem a estar juntos da forma que estiveram no início. Cada modalidade tem o seu momento de encerramento com as cerimónias de pódio. Perfecto. E a última, Pedro, gustaríame preguntarche tamén polo deportista homenaxeado este ano, o famalicense Luís Silva, que foi medalla de ouro, penso, nos Paralímpicos de Londres, na modalidade de bocha. Contanos un pouco, pois, esa importancia tamén, non? Coméntanos a importancia de premiar xentes destas modalidades adaptadas, a importancia tamén de salientar estes deportistas que o dan todo, non? Eses esforzos tremendos. Extremamente importante. Em Vila Nova de Famalicão valorizamos muito o desporto adaptado. Temos essa oferta para as pessoas que revelam essas incapacidades. Temos programas municipais com muito investimento municipal e o Luís é um dos nossos técnicos. O Luís, atleta olímpico e medalhado em 2012, é colaborador do município de Vila Nova de Famalicão, em que ensina o bóssia a outros atletas. Portanto, o município de Vila Nova de Famalicão reconhece, desde há muitos anos, o exemplo do Luís como um exemplo, como uma forte motivação e determinação para todos aqueles que estão nas mesmas circunstâncias. Nós homenageamos o Luís com muita frequência na Gala do Desporto em Vila Nova de Famalicão e noutros momentos. E, portanto, esta homenagem que o Eixo Atlântico fez foi absolutamente justa e foi também uma forma de demonstrar aos outros municípios, a todos aqueles que integram o Eixo Atlântico, de facto, esta valorização que estes exemplos também nos fazem ter e, portanto, estas oportunidades para nós podermos, através do Luís, valorizarmos tudo aquilo que é a persistência, a resiliência, o esforço, a determinação e os resultados dos atletas que também revelam incapacidades físicas. E, portanto, o desporto tem de facto, esta capacidade de ser, de facto, para todos. Em Vila Nova de Famalicão é, assim como são em muitos outros municípios, e, portanto, quando temos a oportunidade de os mostrar, de os demonstrar, não hesitaremos, e foi isso que o Eixo Atlântico bem fez, homenageando o Luís na edição de 2024. Pois Pedro Oliveira, variador do desporto aí de Famalicão, parabéns polo traballo, un prazer enorme, non sei se queres algunha cousiña por aí que nos deixáramos para concluir. Não, agradecer de facto esta oportunidade para demonstrar mais uma vez e mostrar e divulgar aquilo que está aqui a acontecer em Vila Nova de Famalicão e deixar naturalmente o convite. Estamos a meio dos jogos, ainda temos 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira, de inúmeros momentos de competição e diversão e, portanto, convidar todos aqueles que se queiram deslocar a Vila Nova de Famalicão a Braga para o que o possam fazer, não ficarão certamente desiludidos. Pois, máis nada, Pedro Oliveira, un prazer e bons xogos. Obrigado. Chao, chao. Obrigado. Pois aí tendes un pouco as palabras de Pedro Oliveira, o variador, o concelleiro aí do deporte de Vila Nova de Famalicão, unha vila que ten moita puxanza, que leva anos facendo as cousas moi ben e medrando moito, moi pertiño da zona de influencia do Porto. Ben, vamos ir acabando este episodio de hoxe, este episodio un pouquiño máis rápido que de costume, este episodio express sobre os xogos do Eixo Atlántico. Pensamos que podía ser do voso interese, que vai un pouco na liña das iniciativas que tentamos desde aquí, desde o Galiportus, difundir e que fan honra a este programa, esta serie de iniciativas galaico-portuguesas, neste caso promocionando o deporte, os desportos, neste caso, como digo, a maioría de equipo, mas tamén algunha modalidade individual e tamén adaptadas. Pois, como vos digo, até aquí o episodio de hoxe sobre os xogos do Eixo Atlántico, un evento único que se leva celebrando 30 anos, alternando cidades dun e do outro lado do Miño e que leva achegando xoves, deportistas, familias, visitantes e adeptos, fanáticos deste tipo de acontecementos que son realmente unha maravilla, un exemplo de participación e de encontro, de convivio galaico-portugués.
Recordade pola nosa parte que estamos como sempre, no correo en galiportuspodcast@gmail.com. Podernos escribir aí o que queirades, cando queirades, respostaremos a todo coa maior celebridade posible. Despois tamén estamos nos medios, digamos, nas redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Podernos seguir todas as semanas en iVoox, en Spotify, en Podgalego e en Apple Podcast. Se estades pola contorna, recordade que somos un programa realizado aquí en Radio Allariz cos mandos técnicos de Carlos, 107.2 da FM. Todos os sábados o programa sai de 12 a 1 da tarde, despois a redifusión o sábado ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Ata aquí, como digo, a nosa entrega de hoxe sobre os Xogos do Eixo Atlántico, sobre os 15º Xogos do Eixo. Recordade en practicar un pouquiño de deporte, nada de sofá, movede o esqueleto. Somos o que comemos e somos tamén o que camiñamos e o que nos esforzamos. Celebrade un pouquiño a vida, nos deixámosvos, obrigado, chao chao, hoxe con ese temazo de Mondre Berto, Rumbamba, chao chao, obrigado. Esa noite, rapaciña, esa